Qual a ideia da renovação de contrato em relação ao Yuri Alberto mais 2 anos e meio até 2030? No meu entendimento, é que você possa ter, numa negociação, um maior volume de dinheiro, certo? Quesada, Marília e Godoy. E um detalhe, não mudou nada em relação aos direitos econômicos, né? O Corinthians continua mantendo os 50%. Porque às vezes dá aquela renovada, aí o jogador, né, pega 5%, 10%. Isso não muda numa futura venda. Se vender, por exemplo, o jogador por 100 milhões, só para ficar fácil a conta da gente entender, 50 para cada um. 50-50, né? 50 para cada um, né, Tom? Qual a ideia em relação ao Quesada, que a gente está conversando, os próximos jogos do Corinthians? Então é o seguinte, ó, Fortaleza em casa é o próximo jogo. Depois, o Timão enfrenta o Juventude uma segunda-feira lá em Caxias, tá? Aí, na sequência, vai pegar o Bahia em casa, um sábado. E sai com o Vasco no sábado. E aí sai com o Vasco no sábado, antes do grande clássico com o Palmeiras. Ou seja, 4 times que estão numa situação um tanto quanto delicada no campeonato. Certo. Qual a ideia, Marília, do jogo de ontem? Quer que eu pegue para você, Godoy? Foi o que saiu? O seu celular? Não é meu, não. Então, vamos lá. O meu celular, não sei. Tudo bem. Caiu aqui, tá tudo certo. Caiu o meu colírio. É o seguinte, ó. Qual a ideia do Corinthians ter empatado o jogo, um tempo do Botafogo e um tempo do Corinthians? Não sei se vocês pensam assim. Marília, depois Godoy, e a gente fala com o meu querido Quesada aqui também. Olha, Neto, o Quesada apresentou a tabela do Corinthians no mês de agosto, que vai ser, né, julho, agosto, que vai ser um mês bastante difícil e bastante importante para as pretensões do Corinthians não sofrer neste ano o que sofreu no Campeonato Brasileiro no ano passado. Para isso, o Dorival Júnior não pode fazer o que fez ontem. Foi uma das primeiras vezes na vida, já tinha visto, que a gente teve metade de um WO, meio WO. Meio WO no primeiro tempo, aí não deu nada certo. Podia ter saído com uns 3, 4-0. Aí no segundo tempo o time entrou em campo. Aí foi 1-1. Não pode dar WO no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para times como o Corinthians tem que ser prioridade, meu Deus. Eu fiz o jogo na Rádio Craque Neto. O que o Botafogo fez no primeiro tempo, o Corinthians fez muito mais no segundo. Sim. E para mim o Corinthians arrebentou com o jogo no segundo tempo. O Corinthians precisa jogar. Eu acho assim, sempre quando você precisa subir a montanha, é mais difícil. Se esses jogadores, principalmente o caso do Yuri, que voltou depois de 2 meses, foi elogiado, não tem reserva, claro que não tem reserva. Ele podia jogar um pouco, o Corinthians não precisava ter sofrido o que sofreu no primeiro tempo. Bota os caras para jogar no primeiro tempo e ganha o jogo. E agradece, porque saiu só perdendo de 1-0. O Dorival, eu acho que ele olha para o clássico do meio de semana, com o Palmeiras, a Copa do Brasil, o mata-mata, com uma possibilidade também de ganhar algum ânimo, porque não é um título, não é igual o Campeonato Paulista, que era uma final contra o Palmeiras. É uma oitava de final em que claramente o Palmeiras dessa vez é favorito, não era no estadual, não estava jogando bem, dessa vez joga muito mais o Corinthians, vem de uma sequência de vitórias, mas o Corinthians tem que fazer com esses pontos que você está falando aqui no Campeonato Brasileiro, porque o ano foi muito difícil para o Corinthians. Tirando o Campeonato Paulista, que o Corinthians mereceu vencer, o Corinthians fez uma pré-Libertadores ridícula, o Corinthians fez uma Sul-Americana ridícula, e agora deu azar no chaveamento, aí no sorteio da Copa do Brasil, de pegar um adversário cedo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você está falando do Palmeiras? Você acredita que eu, como ex-jogador... Eu acho que eu prefiro o jogo assim. Eu prefiro um jogo assim, num momento desse aí. Eu acho que pegar o Palmeiras num momento desse, jogando o primeiro jogo em casa, que é na quarta-feira, eu estou falando como comentarista e como ex-jogador, eu acho muito melhor do que pegar o Palmeiras na semifinal. Não, o jogo eu acho bom. Eu acho que os jogadores precisam se motivar para isso. Eu acho que o Yuri Alberto deu um recado, na outra semana o Garro tinha dado um recado. A questão é que o Dorival, como comandante desse time... Eu acho que a escolha dele foi errada. Foi muito errada. Não dá para dar WO contra um time tão bom quanto... o Botafogo não está bem e tal, mas... WO não, né, Dorival? O que você achou do gol do Memphis? E que, por sinal, há uma crise de identidade dele, uma crise de dinheiro, uma crise de que se vai embora. E não vai, para mim, vai. No momento certo, ele vai embora, ele... né? Talvez até casado, né? Nossa senhora, não sou o Léo Dias, mas... Léo Dias, você não sabe disso, hein, Léo Dias? O quê? Vai saber se não vai casado e tudo mais. Qual a ideia dele fazer o gol? Ficou na reserva, o time entrou, conseguiu um ponto importante contra o Botafogo, desde que tivesse vencido o Bragantino, desde que tivesse vencido o Vitória em casa, sabe? Se tivesse vencido os jogos em casa, com certeza esse 1 ponto valeria muito mais do que esse 1 ponto do 21. Mas também, pela circunstância do primeiro tempo, foi importantíssimo esse 1 ponto. Onde você viu e aonde você vê, né, Memphis, Yuri Alberto, essa coisa toda, Godoy. Craque Neto, o Campeonato Brasileiro não é para... Eu de fora, claro, a gente não está participando, não está vivendo lá no ambiente, nem
participando ativamente, profissionalmente da atividade. Bom, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você ganha, se você está disputando o Campeonato Brasileiro para conquistar título, ou Libertadores, ou Sul-Americana, você disputa o campeonato para ganhar pontos em todos os jogos, seja em casa, seja fora de casa. Um time forte é ser o Palmeiras fora de casa. Tá. Você começou a ganhar em casa. Acabou. Aí, meu irmão, tá perto para ganhar o título da sua análise. Você disputa o campeonato para ganhar pontos fora e em casa. É isso aí. Outra coisa, 5 substituições. Você pode trocar 10 jogadores de um jogo para o outro. De um jogo para o outro. 10 jogadores você pode trocar e fazer o revezamento. Então, eu não sei qual é a preocupação. Aí você vai tentar raciocinar, entrar na cabeça. Qual é a preocupação do treinador em querer se garantir, ou garantir um momento de tranquilidade para as críticas, se poupar de críticas. E aí, pô, eu não posso perder, então vou jogar para não perder, Não, vou jogar para ganhar, cara. E se o Yuri Alberto, né, claro que vem a desculpa aí de falta de ritmo de jogo, mas o Tapia mostrou no jogo de hoje como que é fácil fazer um gol quando tá o atacante e o centroavante. Tirou do goleiro. Yuri Alberto, mostrou como é fácil. Ele conseguiu tirar de tudo, né? Yuri Alberto, faz o arco. Faz o arco. E o gol do Memphis para você, Quesada, dessa turbulência política do Corinthians em relação. E é bom a gente deixar bem claro que eu disse isso, né? O salário do Corinthians está em dia, né? O Corinthians fez o acerto de 4 milhões que devia. Isso é Osmar Stabile, hein? Osmar Stabile fez. 4 milhões devia para as meninas da Libertadores. Ninguém deu satisfação. Osmar Stabile foi lá e vai pagar em 4 vezes. Que de legal, 1 milhão. Parabéns, Osmar Stabile. Parabéns de brigar pelas meninas, coisa que os caras não brigaram. Hoje o Brasil não jogou do futebol feminino, não disputou título hoje? Não, é terça-feira. É terça-feira? É terça-feira. Hoje foi a final da Eurocopa feminina. A Inglaterra ganhando da Espanha. Inglaterra ganhando da Espanha, né? E aí, o Corinthians tinha 9 milhões de acerto de Campeonato Paulista. Acertou com os jogadores para pagar em 3 vezes. Em 3 vezes, já pagaram a primeira parcela, né? Então, não sei de onde sai o dinheiro, mas pelo menos está dando a cara, coisa que não foi feito antes. E a gente sabe que quando não paga jogador, você esquece. Você esquece. E aí o Osmar Stabile está fazendo isso. Dia 9 de agosto tem de novo a eleição em relação a associados para votar ou se o Augusto fica ou se tem o impeachment, porque ele não vai pedir a renúncia, até porque se ele pedisse a renúncia, o Osmar Stabile poderia ficar como presidente até o final do mandato, e isso não vai acontecer porque ele vai brigar e está fazendo campanha lá para ficar, e os outros fazendo campanha para ele ficar, o que não poderia ficar, diga-se de passagem, e aí depois, se o Augusto perder com os associados, os 300 conselheiros vão votar para uma pessoa ser o presidente. Aí eu queria dizer para vocês sobre isso. Você tem o Mário Gobi, que foi ex-presidente e que é do CORE. Você tem o Duílio e você tem o Andrés e o Roberto. Se cada um deles tiver 25 conselheiros, eles têm 100 votos. Eles têm 33% do voto de tudo aquilo que teve manifestação por parte da torcida. Então, a torcida, politicamente, ela não tem força em relação ao que acontece dentro do Parque São Jorge, que é churrasco, que é senadinho, que é piscina, que é o bote, que é os favores e os empregos que são colocados desde qualquer que seja o presidente. Que, por sinal, quem mandou embora quase 90 pessoas foi o Osmar Stabile agora. 90 pessoas ele mandou embora em 30 dias. Pessoas ganhando 23 mil, 18 mil, 17 mil, sem ter nenhum tipo do que está fazendo. Então, olha só, aí você... 57 jogadores da base. 57 jogadores da base. Aí você pega toda essa turbulência que existe no Corinthians em termos políticos, os 4 que ficam no CORE. Aí você tem o Cittadini, que era contra, está se juntando. Aí você tem o Goulart. Aí você tem o... Ai, meu irmão, sabe o que vai acontecer? A própria renovação e transparência, diante da força que eles têm em relação à oposição, porque o Augusto nunca teve oposição. O Osmar Stabile não tem 50
conselheiros, porque isso eu sei, de lá de dentro. E que, por sinal, Osmar Stab está fazendo muito mais do que essas pessoas que pegaram o cartão esportivo. Então, o que eu quero dizer, que essa força do torcedor que foi lá, e se ele conseguiu, de uma certa maneira, mostrar para os conselheiros, para os 300, que tem que se mudar aquilo que foi feito, porque o Corinthians está falido, está uma falência política, falência de pessoas, falência de tudo aquilo que eu amo no Corinthians. O meu amor pelo Corinthians, ele passa das coisas. Não é um amor de jogador, não é um amor de quem foi campeão brasileiro, não é um amor de quem foi campeão da Supercopa fazendo gol, campeão paulista, o 24º artilheiro da história, um dos maiores ídolos da história, que sou eu. O meu amor pro Corinthians é contra tudo isso aí. Então, por isso que eu estou falando isso. Então, se os 300 conselheiros colocar um cara que foi daqueles que são da renovação e transparência, nada vai mudar. Nada vai mudar. E se não mudar, continua a mesma coisa. Essa é a grande verdade. Porque se você tem... E eu fiquei pensando isso, Godoy, Marília, que você sabe muito de lá. Eu sei muita coisa de lá. Eu não sou jornalista, eu sou um comentarista. Hoje eu sou apresentador. Então, meu irmão, peraí, eu fiquei fazendo as contas. Peraí, porque eu sei. Por exemplo, a minha chapa que perdeu, eu tinha 22 votos. 22 votos. Se dos 22 votos da minha chapa eu votar para renovação e transparência, eles têm mais 150. Então. São 150, eles já têm metade daqueles que podem votar. Mas aí a gente sabe que muita gente se dissolveu do Andrés, do Duílio e de tudo isso. Mas eu não acredito ainda que vocês, conselheiros, vocês não tenham vergonha na cara de mudar o Corinthians. Do Corinthians ficar 10 anos sem ganhar título, do Corinthians ficar 10 anos sem ganhar Libertadores, não tem problema nenhum. O que precisa é não ter mais cartão corporativo e essas pessoas serem expulsas. Todos eles expulsos do Corinthians. E se não for isso, não vai mudar absolutamente nada. Você pode ter 1 milhão de torcedores lá no Parque São Jorge, que não vai mudar. Sabe por quê? Porque eles não foram lá. E agora, politicamente, o que eles vão fazer? Eles vão se fortalecer entre eles que são do Core, Mário Gobi, do Ilho e o Andrés Goulart e também o Cidadinho. Só aí são 100 votos que eles têm. E aí, capaz que eles consigam ainda colocar um presidente num momento como esse. Deu para entender? É o que eu queria falar. Deu para entender. É um quadro muito claro o que você conta para a gente. Serei rápido. Eu acho um absurdo, não é, se imaginar dentro do clube a possibilidade de alguém da Renovação e Transparência, nesse momento, voltar a comandar o clube. Eu acho isso um assinte, eu acho isso um escárnio, não é? Se isso acontecer, aí eu acho que eu sou contra a violência, não é isso que eu estou pregando, mas aí a torcida tem que acampar dentro do Parque São Jorge se isso acontecer. Tem que acampar dentro do Parque São Jorge se isso acontecer. Não pode acontecer. O que a gente viu na eleição do Augusto, que houve uma grande união das chapas para tirar a renovação e transparência, ele foi eleito com muitos votos, né? Na cabeça de chapa é Augusto Melo. A composição do Conselho Deliberativo naquela eleição ficou metade. Apesar dele ter ganhado a eleição com muitos votos do associado, a composição dos trienais ficou do 100 a 100. São 200 trienais e 100 vitalícios. Ficou 100 a 100. Logo no começo da gestão Augusto Melo, muitos que eram oposição viraram situação, que é um movimento normal, querer ser situação para continuar. O que eu vejo agora, Neto, e você tem razão em relação a eles terem força no Conselho, é que ainda assim há uma tendência maior a ratificar aquele acordão que foi feito para eleger alguém de oposição. Tem mais gente contra a renovação e transparência ou chapa neste momento do que o contrário. Acho até que se for mesmo confirmado o afastamento do Augusto Melo no próximo dia 9, há uma ideia desse centrão, como a gente chama, do Corinthians, hoje encabeçado pelo Stabile, de mantê-lo para terminar o mandato, porque essa eleição indireta é para terminar mandato. Isso, então, mais 1 ano e meio. Terminaria no ano que vem. E não tem reeleição. Então, se ele for candidato para ficar até o final do mandato, ele não pode ser reeleito. Tá, então vamos lá. Meus amigos, domingo é aquele dia especial que... Eu só queria mostrar uma única matéria que a gente vai falar mais ao longo da live. Essa matéria, essa informação exclusiva que eu contei primeiro aqui no canal e depois soltei no meu blog no R7. Essa matéria que eu estou mostrando é justamente do blog, mas a prioridade é sempre publicar aqui no canal. E se você não viu no canal, eu te atualizo por agora. Memphis vai custar quase 20 milhões de reais ao Corinthians em agosto.
O holandês terá direito a 2 bônus milionários referentes ao primeiro ano do contrato, que terão de ser pagos no próximo dia 20. O Corinthians, a atual diretoria do Corinthians já vinha lamentando o contrato do Memphis, que custa 6 milhões de reais por mês. E nessa matéria eu explico que o primeiro ano de contrato entre Corinthians e Memphis vence na próxima quinta-feira. E a partir daí, no dia 20 do mês seguinte, ou seja, em 20 de agosto, o Corinthians é obrigado a pagar 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos que ele fez, e nesse momento 4 milhões e 700 mil pelo número de assistências / gols que ele fez. Se o Memphis marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, em vez de 4 milhões e 700 mil, esse bônus vai para 6 milhões e 300 mil, que obrigaria o Corinthians a gastar os 6 milhões por mês que já paga, além de 12 milhões e 600 mil somente em bônus no mês de agosto. Bora começar assim, agora sim, a responder a perguntas, dúvidas. Só peço que vocês deixem like. As perguntas feitas através do Superchat terão prioridade. Se você estiver assistindo a gente em outro canal que não no YouTube, corra para o YouTube. Por aqui você pode mandar chat, Superchat, virar membro do canal, enfim, tem uma série de vantagens, beleza? O Pedro Alca quer saber sobre chances de Gabriel Jesus vir para o Flamengo. Deixa só a gente alcançar 2.000 pessoas em todas as plataformas e eu já dou mais detalhes dessa história, informação super importante. O Alan Santana reparando e estranhando a live cedo hoje, é só para não concorrer com o Flamengo e Atlético, nem para fazer live 10h30 da noite, aí ninguém também merece, né? Nicola, é verdade que o Neymar no Olympique de Marseille, Gabriel Henrique é quem pergunta. Gabriel, vou dar uma checada, mas o Neymar acabou de renovar o contrato com o Santos, né? E com a renovação do contrato, nesse momento ele precisaria pagar, o Olympique precisaria pagar uma compensação ao Santos para que o negócio acontecesse. Deixa eu ver o que já foi publicado a respeito de Neymar e Olympique de Marselha. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, semana decisiva para o Timão, né? O Corinthians tem o derby paulista quarta-feira contra o Palmeiras, um jogo decisivo para o Timão conquistar, né, a Copa do Brasil nesta temporada. O destaque para essa partida vai pelo Corinthians, né, ter o Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay, os três à disposição do técnico Dorival Júnior. Deixa a sua opinião, palpite pra cá pra esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!